Quero meditar com os amados num tema bastante forte que a palavra de Deus nos traz, que é a plenitude do tempo. E para que nós possamos fazer essa meditação, eu vou ler um texto que se encontra na Epístola aos Gálatas, na carta que Paulo enviou aos Gálatas, que diz o seguinte, do capítulo 4, nos versículos 1 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor: Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E eu quero que os amados compreendam a reflexão que nós vamos fazer neste tema, a plenitude do tempo, falando a respeito do que acontecia naquela época para que o apóstolo Paulo enviasse essa carta à Galácia, aquela igreja que tinha na Galácia, e essa carta chamada de aos Gálatas. Então, o que acontecia naquele tempo? Havia um grupo que visitava as igrejas dizendo que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador não era suficiente. Era necessário que alguns preceitos básicos da lei judaica fossem também preservados. E esse grupo chamava-se judaizantes, era um grupo bastante grande que percorria as igrejas. E isso estava deixando o coração do apóstolo Paulo bastante atribulado, a tal ponto de que ele chama a atenção de uma forma bastante dura dos Gálatas a respeito disso. Então o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: Estou perplexo, que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, seja maldição. Ele faz uma dura exortação no capítulo 1, versículo 6, aos irmãos gálatas que estavam se submetendo a essas exigências que eram feitas pelos judaizantes. Alguns já tinham até sido circuncidados. E é interessante que ele faz uma analogia de lei com escravidão e com graça, e da graça com a liberdade. Ele deixa bem evidente nas suas análises que a lei era escravidão e a graça a liberdade. E no texto que nós lemos, onde nós destacamos a plenitude do tempo, eu gostaria de evidenciar para os irmãos uma tradução do texto grego, porque é muito importante que nós tenhamos o conhecimento do que realmente está escrito na palavra de Deus. Muitas versões, muitas traduções da Bíblia trazem o capítulo 4, versículo 4, a plenitude dos tempos, mas não é o que está escrito no texto grego. No texto grego está escrito: quando, porém, veio a plenitude do tempo. É bem claro, está no singular. E diz: hot de euten to plenoma tu chrono, exapestelen hot seos ton huion autu, genomenon, ek ginaitos genomenon, ek hiponomon. Então, genomenon, ek ginaikos, genomenon, hiponomon. Ele está dizendo claramente que quando veio a plenitude do tempo, o que vem a ser a plenitude do tempo e não dos tempos? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um discernimento espiritual muito grande, mas também era um homem
profundamente conhecedor da língua grega. E esse texto ele escreveu em grego. E essa mensagem é o seguinte: a plenitude do tempo vem a ser exatamente o momento em que Deus sabia em que todos os homens teriam capacidade para compreender a vinda do Filho de Deus, trazendo a liberdade, trazendo a libertação de todo aquele conjunto de regras e preceitos que faziam parte da lei para que o homem buscasse a Deus. Quando, porém, veio a plenitude do tempo, quando ele coloca esse porém, ele está ligando esse versículo aos versículos anteriores que falam de um filho que ainda não estava preparado para receber, mas quando veio a plenitude, ele foi preparado para receber. Ele já estava no ponto de receber a adoção de filhos. Só não recebe quem não quer. E no versículo 1 do capítulo 4 ele diz: digo que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É interessante que o termo usado pelo apóstolo Paulo, nepios, significa filho dependente do pai, mas que ainda não tem direito da herança. Ele passa a ter direito da herança a partir do momento que o pai declara ele como capacitado para poder fazer uso bem daquela herança. É isso que Deus nos deixa claro nesta revelação da palavra para as nossas vidas. E é isso que Paulo está tentando passar para os Gálatas que estavam se submetendo de novo àquela escravidão dos preceitos e das regras básicas da lei judaica. Nós temos que entender que Bíblia é revelação divina para que nós possamos aceitar a salvação sem religiosidade, sem depender de regras, sem ter que fazer mais nada. Cristo é liberdade. Cristo trouxe para o homem a oportunidade de ter uma salvação perfeita sem depender de mais nada. O que os judaizantes estavam trazendo ao povo nessa inovação, nessa nova doutrina que eles queriam colocar Cristo com regras. Não existe isso. Cristo é sem regras. Cristo é suficiente, é o único e suficiente Salvador. Se fosse necessário fazer alguma coisa mais além de Cristo, ele não teria morrido e ressuscitado por nós. Ele não seria nosso advogado. Ele não seria nosso paráclitos, aquele que está sentado à destra do Pai, intercede por nós. Ele está coroado. E o apóstolo Paulo passa isso de uma forma bastante categórica quando ele diz na plenitude do tempo do homem. O homem está, sim, preparado para entender as coisas de Deus. É só buscar, é só querer aceitar, é só querer entender. A religiosidade não tem poder para salvar. Somente Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Então, ele diz que na plenitude do tempo do homem, o homem está capacitado a receber essa salvação. É só querer aceitar. E ele deixa outro versículo muito forte para os Gálatas, quando ele diz no capítulo 5, versículo 1 da própria carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes, e não vos torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Para que não
nos tornemos a colocar novamente debaixo de um jugo de escravidão. O que é a religiosidade das obras? A religiosidade das obras exige que o homem tome novamente o jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É isso que nós aprendemos nesta epístola aos Gálatas. Porque muitas religiões não adotam esta carta. Preferem não ler, preferem não pregar sobre ela. Porque ela mostra que a liberdade de Cristo é perfeita. Quando Jesus Cristo fala a respeito de sua missão aqui na terra, ele deixa bem claro que ele veio para trazer a liberdade. A liberdade no sentido doutrinário, no sentido de aprendizado espiritual. O que vem a ser essa liberdade? A liberdade que Cristo nos ensina é o seguinte, ele diz no capítulo 8, versículo 31 de João, ele diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que criam nele, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele complementa no versículo 36, dizendo aos judeus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Livres de todas essas regras básicas da lei, livre de todos esses preceitos que as religiosidades, assim como o judaísmo, trazia, dizendo que era necessário fazer para poder se obter alguma coisa, como se o homem tivesse poder de conseguir a sua salvação através de suas obras, através de suas atitudes. Mas isto não é o que a palavra de Deus nos revela. Nós somos salvos porque Deus nos amou. E é isso que nós vemos no texto de Paulo. Quando ele faz a analogia de lei com escravidão e graça com liberdade, ele está passando para nós que nós temos que crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Se assim não for, todo o ensino será vão. Nós não podemos desfrutar da herança que Deus nos dá. Quando ele diz, ele usa o termo nepios. Ele está dizendo isso, olha, você tem direito, mas não desfruta, porque não aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. É o maior problema hoje da humanidade. Acreditar que precisa fazer alguma coisa para barganhar com Deus. Muitas religiões pregam dessa maneira. Olha, você tem que fazer. Não. O que a Bíblia nos ensina é que nós fazemos porque nós já recebemos, porque nós somos salvos. Em Efésios está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, não são as obras que salvam, mas nós somos salvos para as boas obras. A ordem dos fatores não pode ser invertida. Temos que aceitar a palavra de Deus como uma revelação verdadeira de Deus para nossas vidas. A Bíblia tem que ser, deve ser de qualquer maneira, a nossa regra de fé e de prática. É isso que Deus colocou no meu coração através do seu Santo Espírito, para que eu pudesse passar para os amados irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família e lhe conceda a cada dia bênção sem fim. É o que eu desejo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.